Bom, falei no início e vou repetir para vocês. Toda a nossa aula de hoje se reporta dentro de um copo de água. Celso, pega um copo de água para mim, por favor. Tanto faz. Qualquer um. Copo d'água, não importa. Só pega aqui porque nós vamos ver o copo d'água. Então, pessoal, a nossa aula hoje começa com esse copo d'água para explicar tudo da aula de hoje. Tá? Vocês estão vendo um copo de água. Certo? Agora vamos entender por que esse copo de água é tão importante para o estudo de hoje. Vocês têm ideia de por que um copo de água é tão importante para entender? Algum chute, cara? Quase isso. Mas alguém tem algum palpite? Algum palpite para saber por que o copo de água é importante? Sim. Mas está falando só das propriedades e não da importância. Por que ele é importante, pessoal? O que a nossa aula fala de hoje? O que o copo d'água tem a ver com a moral? Vocês desconfiam ou não? Então, já que vocês não desconfiam, vamos passar então para o roteiro. Enquanto eu vou dar um copo d'água para explicar para vocês. Primeira parte, pessoal. Por que é importante? Eu posso tomar esse copo de água tranquilo? Porque foi o Celso que me deu, serviu ali, né? Mas e se outra pessoa tivesse servido o copo de água para mim? Eu podia confiar? Posso ou não posso? Depende. Porque água, assim como a mediunidade, ela é neutra. Isso vocês devem ter. Se vocês lembrarem da aula passada, a mediunidade é neutra. Ela é um fluido, não é? E se ela é um fluido, vocês vão receber isso lá no grupo. Tá? Se ele é neutro, ele pode conter o veneno que salva ou o remédio que mata. Claro. Imagina, para quem não é diabético, insulina mata? Viu, pessoal? Viu como é complexo? O mesmo remédio, dependendo do caso e da situação, ele pode ser remédio ou veneno. Então, a água não importar em receber veneno ou remédio, porque igualmente ela não vai fazer um questionamento moral se aquilo é certo ou é errado. Então, o que acontece dentro da mediunidade? Que a gente tem que tomar bastante cuidado. E quando eu digo bastante, é fundamental a gente saber que nós, enquanto médiums, somos elementos neutros para as comunicações mediúnicas. O que atrapalha é aquilo que eu até está falando no grupo de estudo
antes aqui, quando o Celso estava fazendo a palestra, eu estava ali visitando o grupo de estudo. O que atrapalha, pessoal, é exatamente o nosso comportamento, nosso conteúdo moral. Existe no Evangelho uma parábola chamada Parábola do Festim de Bodas, em que nós falamos da túnica nupcial. O que é a túnica nupcial? O único credencial que faz com que eu possa desenvolver a minha jornada daqui em direção a qualquer outro lugar do sistema solar. Vocês sabiam disso? Que a única, nós só temos uma credencial, uma única, é a nossa moral enquanto espírito. Não existe outra moral, porque eu já dei essa aula várias e várias vezes, e gosto muito de dizer que a influência da moral, mas aí que está uma questão que nós vamos trabalhar bem agora, daqui até o fim. Essa palavrinha, tá? Essa palavrinha se chama ética, que é o regramento, tá, que nós temos, regramento legal, tá? Ou seja, de lei, comportamentos, procedimentos e ordenamentos de uma civilização. Vou dar 2 exemplos para vocês verem como é legal a gente ver que ética e moral não tem nada a ver uma com a outra, não são sinônimos. Em 1857, quando lançaram o Livro dos Espíritos, em 18 de abril, não tinha em nenhuma das partes ali que falava que mulher tinha alma. Vocês sabiam que vocês eram umas pessoas desalmadas? Hã? Não. Calma. Não atropela, cara. Mulher negra. Não. Aí vamos usar outro regramento. Tá? Se discutiu depois, na segunda edição do Livro dos Espíritos, que mulher tinha alma. Mas, segundo o nosso ordenamento, estava ali, ninguém poderia falar que mulher tinha alma. Por quê? Porque nós herdamos um sistema. Estavam falando no grupo que a culpa toda vem de Abraão, Isaac e Jacó. Né, Celso? Vocês sabiam o que é o Isaac? O que é o Isaac? Não fazem ideia de que era Isaac? Meu Deus! Aí, Flávio, socorre esse povo. Quem era Isaac? Não? Não, Solange. Não? Francine? Não? Quem era Isaac? Ah, o judeu da esquina? Também, né? Ah, sim, mas com quem? Quem era a mãe? Ah, matei agora, né?
Já estou pedindo a árvore genealógica, né? Pessoal, olha só, o regramento daquela época dizia que Abraão era casado com Sara. E, por cargas d'água, a Sara, ela tinha uma história que ela não conseguia engravidar. Não deixou, na realidade ele tinha uma amante, né? Tinha um contatinho, né? Lá no Tinder, o Agar deu match nele, né? E gerou um. Qual era o filho do Abraão com a Agar? Hã? Não. Aqui era com a Sara. Não. Quem era o filho do Abraão com a Agar? Pode. Pode ver. Chamar. Não. Aquele era o Isaac. Naquela época não tinha o... Ele era Ismael. Que, por sua vez, fundou os ismaelitas. E os Isaac tinha os israelitas. Ou seja, os judeus e os muçulmanos são irmãos. Por isso que eles se pegam sempre no pau, né? O judeu sabe fazer negócio, né? Quadradinho. Nada é perfeito. Então, pessoal, vocês vejam bem que todo o tronco de Israel e o tronco cristão, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó era filho de Isaac. Tá? Mas, quando eles fugiram do Egito, lá o Moisés, ele matou a praga, tudo, né? Mas sabe qual é o problema deles peregrinar durante 40 anos? Mataram o Mecal. Era o gato primogênito do faraó. Daí deu ruim, né, meu? Sabe que matar gato não rola, né? Daí deu a praga. Ele ficou 40 anos lá no deserto porque foi praga de ele ter matado o Mecal. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, assim, ó. 2 troncos. Era permitido na época. Ou seja, eticamente, para os judeus, nunca teve problema de o Abraão ter filho fora do casamento com a Sara. E, segundo a Bíblia, e aí a gente vai só por... Isaac nasceu quando a Sara tinha 75 anos. Segundo a nossa biologia moderna, tá, e fisiologia, o único órgão da mulher que não envelhece é o útero. Ou seja, qualquer espírito pode reencarnar num útero de uma mulher idosa sem problema nenhum. Não, mas e daí? E se ela congelar? Tá, mas aí, ó, isso aqui, ó, olha só como é uma coisa interessante. Né? Então, assim, ó, eticamente, pode. Mas, qual é o primeiro código? Vamos voltar para saber qual é a diferença entre ética e moral. Qual é o primeiro código moral que a gente conhece?
Tá, e isso faz parte do quê? 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, né, depois daquela treta com Mecal que eles fizeram ali, né? Tá? Ele subiu ao Monte Sinai e recebeu a primeira. Daí ele deixou o Arão no comando. Quem é que é filho mais novo aqui? Não, entre os filhos, as pessoas que têm irmão, quem é o filho mais novo aqui de vocês? Tu é a mais nova? Tu é a caçula? Eu também sou. Então, tem o primogênito e tem o caçula, né? Moisés era o primogênito e Arão era o caçula. Daí o que o caçula fez? Não está aqui, vamos dar se juntou com uma galera, a galera decidiu que não estava mais afim de seguir Jesus, aquele Jeová e tal, seguiram resolvendo e criaram um Deus, Baal, representado pelo besouro de ouro. Qualquer semelhança com aquele símbolo, aquele touro que está na entrada do Wall Street, lá em Nova York, não é mera coincidência, porque ele era Deus material. Ele só atendia interesses materiais de muita grana. Então, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, viu aquela barbaridade que as pessoas não cultavam mais Jeová, agora tudo era Baal e com bezerro de ouro, e tudo a troco de muito ouro. O que Moisés fez? Não, quebrou, arrasou, fez terra arrasada e deu um estabefe no Arão e quebrou a tábua da lei e disse que a partir daquele momento não existia mais nada. Até que daí Deus, vendo aquela questão através da história, tudo, né? Chegou aí, passou um zap lá pro Moisés. Seguinte, perdão é bom e vamos ajudar vocês aqui. Vamos fazer um plano, um negócio a partir de agora. Sobe de novo aqui e vamos combinar. Qual é a combinação? Daí ele ficou mais um tempinho lá em cima do Monte Sinai e voltou com as 2 tábuas da lei, contendo os 10 novos testamentos. Qual era a primeira lei? Não farás culto, né? Nem imagem talhada, esculpida, pintada do Senhor, teu Deus que está no céu, que era Senhor de Abraão, Isaac, Jacó. Primeira lei. Mas não, confusão nenhuma. Vamos seguir o fio. Vamos seguir o fio. Quando tivemos a questão da fusão da religião dos judeus e vem os 10 apóstolos para criar a igreja cristã primitiva, começou a haver várias influências. Entre essas várias influências tinha uma que era egípcia. Todos os sacerdotes de Amon, ou seja, os amonitas,
eram a casta dominante. Por ser a casta dominante, eles intercediam com os espíritos para bens materiais. E nesses bens materiais, o que acontecia? Não, tu vai lá e faz a representação daquilo que tu deseja. O que eu desejo? Fazia uma imagem. Daí tu começava a cultuar. Por que as igrejas politeístas tinham imagens? Porque elas cultuavam uma faixa energética material. Então, se vocês forem ver, os nórdicos tinham Odin, Freya, Thor, Loki, Hela, né? Os gregos tinham Zeus, Juno, Afrodite, né? Apolo, ou Delfos, né? É o mesmo nome, Hermes, e depois os romanos vulgo pardais, né? Porque romano é que nem pardal, não construía nada, ele via, tomava conta do território, assumia tudo para ti, não construía, mas era dele. Então ele pegou e botou Júpiter como Deus. Daí a Hela, ele pegou e começou a trocar Apolo, botou Vênus, e aí vai. Aí os outros nomes. Então, o que era vantajoso para eles? É tu ter uma representação. Porque o que diz o Cristo? Se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai chegar e dizer para essa montanha, sai daqui e vai para lá. Mas, qual é a nossa fé? Menor que um grão de mostarda, né? Então, a gente não confiava. Mas aí entra dentro de um conceito ético. Na época, não tinha problema. Paga. Quer ver? Eu vou te dizer uma coisa. Tu pode ter ninguém na tua vida, tu ser esquecido para todo mundo, tá? Tu pode, assim, ó, durante 11 meses, tu ser esquecido por todas as pessoas de qualquer momento. Mas na época da declaração de renda, o leão lembra de ti. E se não declarar, né, Celso? O que o leão faz? Morde. Com muita intensidade, com muita força. Aham. Aqui, ó. Olha aqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Que isso aqui importa muito. Tá? Olha aqui, ó. Se nós tivermos sentimentos bons, energias boas, o que acontece durante uma comunicação mediúnica? Ou vocês acham... Sabe que... Uma vez chegou um cara lá na Casa da Prece do Chico Xavier e disse, Chico, eu te dou a dinheiro de hoje 2 milhões para te curar meu filho. Eu preciso, cure meu filho porque meu filho foi condenado à morte. A doença é terminal e eu preciso salvar ele. Daí ele olhou e disse assim, meu filho,
o que vai curar ele não é o teu dinheiro, vai ser tua fé. Porque se tu não acreditar na cura, que ele vai te curar, não vai ter dinheiro no mundo que vai salvar ele. Então, não pense, os ricos, poderosos. Daí eu vou lembrar para vocês uma mensagem que está no Evangelho sobre a rainha da França. Ou melhor, peraí, Celso, vamos ver uma... Olha ali, ó, que ele fala, por que o espírito de André Luiz foi para o umbral? Tá? Pessoal, essa mulher, para quem leu o livro, essa mulher era uma nobre, era uma princesa na terra, tá? E ela obsediava o André Luiz, tá? E o André Luiz tem 3 versões, tá? Uma das mais aceitas, que ele foi um médico neurologista, tá? Faustino Esposel. Existem 2 versões entre ele ser Faustino Esposel ou ser Carlos Chagas, tá? E então, bom, aqui sem som fica meio complicado, mas voltemos à nossa transparência. Que diz, tá? Oi? Kina. Olha só. O importante é dizer assim, ó, por que eu falei no início para vocês que o copo de água é importante para o nosso estudo de hoje? Porque o copo de água ele é meio como a mediunidade. Tanto faz, a água pode servir ao veneno e matar vocês, como servir o remédio e salvar a vida de vocês. Então, a mesma coisa com a mediunidade. Então, quando nós falamos ali na primeira parte, que eu falei para vocês a respeito de ética, ética é um regramento da época. Então, era legal fazer Abraão ter amante, tá? Assim como Saul teve, Davi teve, Salomão teve, e ninguém falava mal, tá? Mas é um regramento ético, tá? Isso é um regramento ético, não um regramento moral. Por quê? O que diz o regramento moral mais antigo no mundo que a gente segue, que é os mandamentos, tá? Tu não deves ter outra pessoa junto contigo que não seja tua esposa ou teu marido. Porque assim, ó, o que importa era tu ter constituído a família baseado homem e mulher, núcleo familiar, filhos e a família em volta, tá? É um regramento de época moral balizado nos 10 mandamentos. Porque ele diz assim, ó, que tu não deve cobiçar a mulher do outro, tu não deve cobiçar a corça, ou seja, os animais de tração da época. Tu não deve cobiçar a plantação. Ou seja, não cobiçar é um ensinamento moral. E tem um ensinamento que é bem mais forte que este, que diz o seguinte: em algum momento é permitido matar? Podemos matar? Existe algum ordenamento
ético que diga, está liberado matar? Não, né? Mas não matarás se aplica às pessoas que têm espírito. Se mulher não tinha espírito, eu podia dispor dela como se fosse na categoria e serventia de um semovente. O que é um semovente? Era aqueles animais de tração, eram os animais de serviço, os animais domésticos. Então, legalmente, dentro do conceito ético, a mulher era categorizada como uma semovente. Então, eu poderia utilizar os serviços dela, dispor dela e matar ela, porque não teria problema nenhum, porque na época não era uma infração moral. Tá? E depois, o que acontecia depois? Se tu não considerava mulher como uma pessoa que tinha espírito, qualquer escravo, e aí tu fala em negros, não, qualquer escravo, porque a escravidão não começou com os negros, né? A escravidão, os próprios hebreus eram escravos, né? Então, e vou dizer para vocês uma coisa bem interessante. O homem que dispõe do outro, da vida do outro, e a pessoa deixa, ela conscientemente está se auto-escravizando por uma outra pessoa. Existe lá, é uma ideia que eu troquei com o Celso, que na escola a gente fazia uma aula no módulo 4, lá nos finalmente, chamava-se Amor, Casamento e Família. Por quê? Porque existe dentro do regramento social atual, moral, que diz o seguinte: ninguém pode dispor da tua vida a não ser tu mesmo. Tu é a única pessoa responsável pela tua vida, pela condução que tu dá. Então não tem ninguém que seja responsável maior por ti, além de ti, tu mesmo. Então, tudo é responsabilidade tua, seja boa, seja má. Então, entramos no contexto da mediunidade. Mediunidade guarda relação com o desenvolvimento mental? Não. Ele simplesmente aperfeiçoa e delimita qual é o lado da mediunidade que tu vai andar. Eu vou falar para vocês uma coisa que pode chocar alguns e pode não chocar. Sabe qual é um dos maiores médiums que nós tivemos no século passado? Século passado. Sim, nós estamos no século XXI, estou falando do século XX. Que muitos de vocês não viveram, eu vivi. Tu viveu, Flávio? Viveu, né? Nós vivemos. Um dos maiores médicos se chamava Adolf Hitler. Não, ele era médium. Não. Ao contrário, ele usou muito bem a mediunidade dele. Mas o que aconteceu? O desenvolvimento moral dele levou ele para os fins pelos quais ele queria.
Aqui, ó. Isso se chama falta de percepção moral. Tá, olha aqui, ó. Lembram desse... acho que vocês não vão lembrar, né? Mas esse filme fez um sucesso, arrasa quarteirão. O Whoopi Goldberg, peraí, tá um pouquinho pequeno aqui, né? Ó, né? O Ghost, outro lado da vida, tem aqui, ó, vamos ver se a gente consegue. Peraí. Que ele dizia? Eu tenho todo o tempo do mundo. E ela era uma embusteira. A May, né? Ou seja, ela fazia o papel de uma embusteira. Por quê? Porque ela era médium e ela tirava privilégios da condição dela de médium. E ela ouvia e via, e daí ela, a partir disso, ela usava isso para tirar os benefícios. Tá? Então, moralmente, ela está usando sua mediunidade bem para ela. Então, separe mediunidade. O que diferenciava, vamos de novo, o que diferenciava a mediunidade do Chico Xavier e do Adolf Hitler? Só a moral. Só a moral. Leia um livro chamado Francisco de Assis, do Miramês, que vocês vão descobrir que 500 anos antes de Cristo voltar à Terra, foi preparado um terreno na linha do Equador para separar os príncipes negros, que tinha formado de uma cruz. Tá? Porque o único lugar da Terra que tinha capacidade de isolar eles era na linha do Equador. E lá eles ficaram durante 1000 anos. Um dos príncipes negros era Hitler, o outro príncipe era Tamerlão, tá? Pedro Eremita. Oi? Aqueles que sabiam manipular muito bem Não, eles eram chefe dos magos negros. Estavam acima. E depois tu vai ler o livro da Maria Modesto Cravo, tá? Que é psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, que ele fala sobre os dragões, que é uma categoria que está acima. O espírito miranês, tá? E o médium é o João Nunes Maia. Claro que passaremos. Tá? Oi? Não, seriam os draconianos. São o chefe dos reptilianos. Tá? Mas isso já está numa outra dimensão. O senhor que manda, chefe. Eu só estou aqui na condição. O senhor manda e eu obedeço. Se tu me diz, está dito. 5 minutos para a gente fazer o primeiro intervalo, então. O que delimita essa questão aqui, ó? Da gente chegar e dizer assim, a diferença entre Chico Xavier e Hitler era que cada um sabia o lado pelo qual ele era bom. Tá? Então, se
Chico era todo amor, toda bondade, conectado a Jesus. E segundo nós temos as próprias informações da espiritualidade, quando ele desencarnou, foi recebido também por Jesus. Uma atitude que somente foi deferida quando os primeiros cristãos morreram na arena. Isso está no livro Há 2000 Anos de Emmanuel, tá? Que é do Chico, que é a primeira vez que falam sobre isso aí. Tá? Depois, nos 50 anos depois, e também no Ave Cristo, fala toda essa sequência da perseguição aos primeiros cristãos. Tá? Então, o que aconteceu? Os primeiros, inclusive Lívia, que era um espírito casado com o senador Públio Lentulus Cornélius, tá? Que depois reencarnou como Emmanuel. Tá? Então ali ele fala, então a deferência do Cristo é exatamente isso. Ele recebia. E, obviamente, que Hitler, quando desencarnou, foi encaminhado para fora da Terra. Por quê? Porque ele tinha muita gente, mesmo no lado das sombras, que estava a favor dele e outros que estavam contra. Porque sabe como é que é aquela história, né? Quando tu está num grupinho, se o grupinho te isola, tu espera ele ficar mais fraco para te derrubar ele. Então, quando o Hitler desencarnou, perdeu a guerra, todos aqueles que não estavam no grupinho dele tentaram derrubar ele. Daí, o que a espiritualidade fez? Pegou, tirou ele da terra e botou ele em Plutão, tá? Onde ele está numa cela de contenção máxima, isolado de todos, recebendo a visita frequente de Gandhi. Tá? Gandhi é o único espírito que tem envergadura e luz suficiente para não se deixar abalar pela energia, tá? Das sombras de Hitler. Tá? Então vocês veem aqui, ó, vou passar esse... Vou ver se depois eu consigo mais... para botar lá no grupo um material para vocês a respeito dessa cena, a cena do André Luiz, que a gente colocou ali que estava sem som, tá? Que eu não consegui reproduzir o som. E, principalmente, nesse filme, a Whoopi Goldberg começa como uma embusteira e depois, no fim, ela ajuda. Todo mundo viu o filme, não? Viu, né? O que aconteceu no fim do filme? Daí o que aconteceu? Ele, o Patrick, evoluiu para... E o amigo dele, que não era tão amigo, foi sugado, né? Sim, ele simplesmente entendeu a missão dele e evoluiu para a luz. E o amigo, colega que queria o lugar dele, que tramou toda a morte dele, o assassinato, foi tragado pelas trevas no final. Mas isso se mostra no fim. Então ali a gente vê os dois lados da moeda. O lado da luz e o lado das sombras. E ela fez parte importante, porque ela era a conexão. No início, ela só queria ganhar dinheiro, mas depois ela viu, através da insistência dele, que podia fazer alguma coisa melhor. Tá? Certo, pessoal? Eu acho que podemos fazer um intervalo agora, né? 4h10, né? Ó? Tá 4h30? Então tá. Pode ser antes, pode ser depois, né? Pode ser. Pode ser. E nesse aqui, ó, quando ele fala aqui da médium sem escrúpulos, ou seja,
O escrúpulo se chama questão moral, né? Então, tudo que eu estou falando está no Livro dos Médiuns, na 4ª parte, tá? Se vocês comprarem lá, vai ser legal. Existe dentro dos tipos da mediunidade, quando a gente fala dos tipos de médium, tá? Médiuns que a gente chama de espontâneos. O que é os médiuns espontâneos? Aqueles que já estão com a capacidade mediúnica desenvolvida de tal maneira que eles já conseguem saber especificamente qual a mediunidade que vai desenvolver ou qual que ela vai conseguir fazer. Boas coisas que eu digo assim, ó. 2 principais travas no desenvolvimento mediúnico e moral, tá? 2 travas. Uma das travas eu descobri quando o chegou aí e disse assim: olha, pessoal, eu estou aqui fazendo essa palestra, estou conversando com vocês, mas a Joana, obrigado, a Joana me diz assim, que para mim baixar minha bola que eu não sou tudo isso. Se não há espiritualidade, a gente não faz nada. Então, antes de nada, nós enquanto médiums somos canal entre a espiritualidade e nós. Entre terceira dimensão. Essa terceira dimensão aqui, ó, tá? Você sabe qual é as 3 dimensões que nós temos no planeta? Quais as 3 dimensões que nós temos no planeta Terra? Quais as 3 dimensões, pessoal? Largura, altura, profundidade. 3 dimensões, tá? E a 4ª dimensão é a dimensão pela qual a gente vai o corpo de matéria. A partir da 5ª dimensão, tá? Que é o mundo regenerador, tá? A terceira categoria de planetas, mundo de regeneração, a gente perde o controle da dimensão tempo e nós podemos andar para lá e para cá dentro da linha temporal. Porque quando a gente na 5ª dimensão, a gente vai descobrir que não existe tempo. A dimensão tempo não existe. Tá? O que nós estamos vivendo agora, a gente, quando estiver na 5ª dimensão, a gente pode pegar coisas lá do nosso, que nós já vivemos, trazer para cá, olhar dinâmica diferente e dizer: ô Francine, que tal, legal, foi aquela de cá, traz para cá. Isso não vai te atrapalhar, porque hoje em dia, quem foi a Francine no passado, sabe? Nem eu. Tá? Mas daí essa dimensão não vai causar dor nenhuma. Vocês viram o filme Interestelar do Christopher Nolan? Recomendo fortissimamente. Tem na Netflix, tá? O Christopher Nolan, ele faz uns filmes que é pra gente pensar. Então, tema de casa para vocês. Vamos assistir o Interestelar. Por quê? Porque ele pega e o tema, claro, não vou dar muito, mas ele sai do planeta Terra destruído
em busca de um outro mundo viável e passa por um buraco, tá? Ou um black hole. E existe N situações que acontecem lá que ele mostra como seríamos nós se não tivéssemos a questão do passado, do presente e do futuro. O que nos angustia hoje? É aquilo pelo qual nós vivemos e pelo que nós vamos viver. Ninguém se preocupa com o agora, a vida de vocês. A gente está sofrendo as dores do passado e as angústias do amanhã. Quem de nós está vivendo hoje? Está comeu hoje? Ó, boa. É esse o presente que tu curte? Não, é essa experiência que tu curte no teu presente? Porque assim, ó, todos nós nos angustiamos por aquilo que a gente tem que fazer e não por aquilo que nós gostamos de fazer. Porque senão, amanhã, se eu não comer agora, eu vou passar fome. Tá? Ou se eu não beber água, também vai me dar. Mas, será que a gente não tem que nutrir a nossa alma? Não tem que beber a fonte do conhecimento e nos desprover de dois grandes travas no nosso desenvolvimento, que se chamam orgulho e vaidade. Uma vez, pessoal, vou dar um exemplo clássico. Geraldo chegou aqui depois de 20 anos de formado no grupo de palestrantes. Cheguei aqui, não me preparei absolutamente nada, porque eu sou o cara, entendeu? Sou palestrante, eu sou... sou show, eu sou... E era 8 horas, começava a palestra. Daí eu fui fazer a prece de abertura. Sabe aqueles carros a álcool no inverno? Que nem afogado e bombando no acelerador pegava. Daí eu puxei aqui. E agora... Várias pessoas aqui, era uma sexta-feira. Várias pessoas aqui. E eu... Até que uma hora eu cheguei e disse assim: tá bom, espiritualidade, por favor, dá uma mão. Aí, o que aconteceu? Conectei, fiz a palestra. Cheguei em casa, meu mentor, senta aqui, Geraldo, vamos conversar. Sentei e ele começou. Que seja a última vez que tu vai fazer isso. Porque as pessoas precisavam da tua palestra. Mas eu, nem a espiritualidade, precisamos da tua vaidade, do teu orgulho em achar que tu é muita coisa. Por que tu te julgou superior de achar que tu não precisava te preparar para a palestra, que tu achava que tu ia tudo, que tu ia dominar o assunto, que tu não precisava da espiritualidade para nada? Toma uma decisão na tua vida. Se tu continuar com essa atitude, é a última vez que tu vai fazer palestra. Vocês podem ter entendido
qual é a atitude que eu tomei, né? Cheguei e disse, pô, pessoal, vamos lá, eu sou eu sou um mero instrumento de vocês. Então, olha só. A simpatia ou a energia entre o médium e o espírito comunicante é que vai selecionar a mensagem de vocês. Então, o que acontece? A energia de vocês seleciona Então, o que acontece? O próximo passo em sair do grupo, eu estava falando com o Celso, é grupo de estudo. Num grupo de estudo, o que acontece? Nós somos instrumento da espiritualidade para trabalho. Então, a nossa energia se conecta àqueles espíritos que têm a mesma energia. Uma vez, eu não sei, todos vocês aqui são do Rio Grande do Sul ou alguém nasceu fora? Vamos. Não pode. Tu tá no grupo? Não. Tu tá no grupo? Tô. Tá. Daí eu não tô nem conseguindo prestar atenção na aula, né? Eu vou te dizer uma coisa. Sabe quem foi São Francisco de Assis? Eu sei, já fui lá, mas aqui tô Então, não, eu sei. Então tu faz o seguinte. Todas as vezes que tu entrar em angústia por animal, e estou falando de um cara que perdeu um cachorro de 15 anos no dia 20 de setembro do ano passado. São Francisco de Assis ilumina, abençoa, proteja, ampara ele, tá? Desde hoje e sempre. Já botou o nome dele tá? Pega ali o formuláriozinho que daí atende ele sexta-feira de novo, tá? Então, vou te dizer, a desculpa a gente dá para porteiro quando quer entrar sem pagar em um lugar. Então, eu estou te falando de novo. Desculpa a gente dá quando a gente quer entrar de graça em um lugar pago. Não precisa dar desculpa para mim, porque a espiritualidade acima é soberana. Tudo que tu está fazendo é em prol da espiritualidade do teu bem. Então que Deus te ilumine, te abençoe e que o teu animalzinho possa ser abençoado por São Francisco. Vai em paz e não te preocupa conosco, tá? Te preocupa em conectar com a egrégora de luz que atende. Se possível, leia os livros do Marcel. Tá? Todos os animais merecem o céu. Marcel Benedetti. Tá? Então, ó. Oi? Aqui. Qual é o tipo de pessoas que a gente vai acessar? Por que eu perguntei se todos aqui são do Rio Grande? Nascidos no Rio Grande? Então, aqui tem duas datas que a gente gosta muito. Uma é a Semana Farroupilha, né? Que a gente se acha o gaúcho mais raiz de todos. E outro é em dia de Grenal, em que nosso time é sempre o melhor que o nosso adversário. Qual é o tipo de espírito que a gente vai conectar nesse dia? Coisa boa, eu garanto para vocês que não é. Tá? Por quê? Principalmente, sempre vai ter
o espírito que vai querer se aproveitar daquele momento de fragilidade de vocês, seja no Grenal quando o nosso time está perdendo, ou o nosso time está sofrendo alguma coisa, ou no 20 de setembro, porque eu sou um cara que não come mais carne, eu já comi muita, e hoje eu não como mais carne vermelha, tá? Então, a gente pensar nisso. Então, a simpatia é pelas coisas boas. Qual é que são as coisas boas, pessoal? Quando a gente está em dia de Grenal, a gente vai para o estádio, seja para o Beira-Rio ou para a Arena, e a primeira coisa que a gente faz, a primeira atitude quando o nosso time chuta a bola errada ou o juiz marca uma infração que não deve, o que a gente faz? Xinga. Que energia que tu gera? Raiva, ódio, rancor, brabeza, energias densas. Dona Kathleen, olha só que legal. Tu, enquanto energia encarnada, médium, tu é receptora e transmissora de energias. Vocês querem que eu choque vocês de novo? Eu posso. Vocês gostam desses choques? Então, vamos lá. Uma das muitas obras que eu li diz que é assim: todas as vezes que a gente está lá no barzinho da esquina, no happy hour, no boteco lá, está bebendo, tem 5 espíritos bebum que desencarnou, alcoólatra, que estão bebendo junto com a gente. Por quê? Porque eles estão assimilando a energia. Ah, 5. Quando a gente fuma um cigarrinho do capeta, 10 estão fumando junto. Olha aqui, ó. Quando a gente está traindo o nosso companheiro, nossa companheira, namorado, caso, contatinho, seja o que for, fazendo ação que não deve, sexo sem compromisso, sem amor, sem qualquer tipo de sentimento, 20 pessoas estão juntos, compartilhando aquela energia. Quando tu pega o cigarrinho do capeta, o famoso baseado, 50 junto. Vamos fazer uma contabilidade. Se a gente fizer tudo isso aí, a gente está doando energia para 75 junto comigo. Viu? Legal, né? 75 pessoas. Agora pensa bem, Gary, tu não faz nada disso que eu sei que tu não faz. Tá? Não, eu sei que tu não faz. Mas vou te dizer o seguinte: naquele dia tu te sentiu feliz. Vocês estão felizes. Tu tá tirando a energia de alguém que estava infeliz. Por quê? Porque o cara que estava quando tu estava infeliz, tu estava dando energia para o infeliz. Os dois estavam compartilhando. Lembra? Aqui, ó, vamos voltar. Voltamos. Olha aqui, ó. Quando a gente está em sinergia, simpatia entre o médium comunicante e o médium transmissor, a gente está trocando energia. Cara do bem se sente bem. Quando a gente se gosta, a gente dá e recebe amor, carinho, afeto, compreensão, energia, coisas boas, coisas positivas. Quando a gente está mal, é a mesma coisa.
a gente está transmitindo para aquela pessoa toda a nossa angústia, toda a nossa desesperança, toda a nossa ansiedade. Daí aquela pessoa, aquele espírito está desencarnado, te vê naquela situação. Olha, aquela pessoa ali está se sentindo igual a mim. Vou lá me unir com ela e ela vai amplificar o teu sofrimento, a tua angústia. Ela vai amplificar. Então, simpatia não quer dizer que seja só coisa positiva, não. Simpatia pode ser em espíritos que estejam maus. Tá? É legal quando a gente está junto, quando a gente é parceiro, a gente está aqui, está trabalhando. Especialmente eu e a Débora na terça de noite aqui com a Rejane, com toda a equipe que trabalha, a gente se abraça, a gente gosta, a gente vibra junto, vibra dentro. Olha aqui, ó. Só vou mostrar uma coisa para vocês. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Eu tô de boa hoje. Tô de boa. Mas de repente vem um aqui. Chuta a cadeira. Chutei a cadeira. Doeu a primeira? Não. Chuta a segunda. Lá pela 10ª meu pé vai estar doído se não tiver arrebentado. Tá? Daí o que acontece? Isso foi uma prova? Não, isso não foi uma prova. Isso foi uma lição. Então eu vou dizer assim, ó, que muitas vezes aquela situação é mais que uma prova. É uma lição para saber, opa, peraí, como é que tu distinguiu que tu estava numa boa e agora tu não está numa boa? É porque tu já teve as duas mensurações. Tu sabe o que é bom e o que não é. Tá? A mesma coisa, eu e a Débora, a gente sabe direitinho o que é um café bom e o que não é um café bom. Então assim, ó. Tu sabe por quê? Porque tu teve a lição. E aí, eu vou te dizer, isso faz parte do aprendizado. Eu vou te dizer que provas a gente tem quando eles colocam para nós e dizem assim, será que tu vai aprender alguma coisa com essa situação? Sim, beleza? Por quê? Porque a sintonia faz parte de tudo. Eu vou dizer para vocês assim, ó, essa aula aqui, a gente está negociando porque a gente ainda não fechou o módulo 4, tá? Mas amor, casamento e família é energia. Basicamente isso, tá? Porque eu vou dizer para vocês assim, ó, se tu quer que um relacionamento dure, tu não pode pensar na questão de 1 mês, 1 ano, 10 anos. A gente tem que pensar 10, 20, 30, 40. Eu tive um tio-avô que completou bodas de diamante. Ficou casado 75 anos. Então, são energias. Casamento é muito mais energia do que basicamente aquilo que a gente chama de amor. Então aqui, ó, simpatias pra gente atrair. Sabe aquela simpatia? Vamos fazer um patuazinho. A gente pode fazer um patuá espiritual. Amuleto. Desculpe, eu não consegui descobrir eu estou afastado há algum tempo do campo cibernético, senão te daria um termo. Amuleto, tá, mas mas patuá, tá? É objeto. Então assim, ó, o que atrai bons espíritos? Ali, ó, bondade, benevolência, simplicidade, amor ao próximo e desprendimento das coisas materiais.
Uma vez perguntaram para o Chico: ah, Chico, essa história de desprendimento dos bens materiais, então quer dizer que eu só tenho que viver para a espiritualidade? Ele diz: não, meu filho, contrário. Tu não pode viver só para os espíritos. Tu tem que entender que a matéria está para te servir e não tu servir a matéria. Então o que acontece? Eu tenho que ter condições para mim viver dignamente, tá? Dentro de uma dignidade, viver tranquilamente, tá? E principalmente que tudo que eu faça para conseguir essa matéria, essa condição, não prejudique ninguém. Então, isso atrai os bons espíritos, tá? Agora vamos ver o que afasta dos bons espíritos e atrai o outro lado. Olha, que legal. Orgulho, engano, inveja, tudo de bom. Tá? Quando a gente fala de todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Pessoal, matéria, se a gente faz com que nós servamos da matéria, ela seja nosso Senhor, não dá certo, tá? Se nós servimos a matéria e não a matéria a nós, tem um problema, ou seja, temos vício, que é a repetição de uma ação destrutiva que a gente não aprendeu. É uma lição. O vício é exatamente isso. É uma lição que a gente não aprendeu. Olha só, como é importante. Por que a gente precisa melhorar o nosso desenvolvimento mediúnico? Se tornar um melhor médium? E aí eu vou dizer a grande diferença para vocês. Pergunta: vocês querem ser bons médiums ou médiums bons? O adjetivo se sobrepõe ao substantivo. Por quê? Bons médiums o Hitler era. Médium bom era o Chico. Tá? Porque o médium bom, ele auxilia os espíritos sofredores. É o que nós fazemos aqui no centro. Inclusive hoje, né? Hoje é um dos dias que... Livrinho, dica fundamental para quando a gente está em grupo mediúnico. Ele diz, nesse próprio livro, logo no início, ele fala de um dirigente de grupo chamado Raul Silva. Tá, que é o exemplo que eu sempre tentei, pelo menos, me espelhar. Nunca fui tão bom quanto ele, mas fui. Que ele diz que 6 horas antes de um grupo mediúnico abrir os seus trabalhos, na espiritualidade já está tudo arrumadinho. Já sabe quem é que dos médiuns espirituais e dos médiuns físicos, que já sabe quem vem, quem não vem, que tipo de casos vai ser atendido naquele grupo. Tá? É impressionante como, quando eu dirigi o grupo na quarta-feira, e tinha um outro grupo, eram 2 grupos de estudo, a gente tinha a noite que atendia os espíritos sofredores que tinham desencarnado por enforcamento, por afogamento, por incendiados, tá? Por queima de casa ou então de carro, ou de vários outros negócios. Então era impressionante como a gente
atendia nos dois grupos do mesmo tipo, ou seja, a espiritualidade dividia entre os dois grupos os espíritos, para não ficar pesado para um grupo só. Então eles já sabiam, 6 horas antes, eles já sabiam, tá? Daí tá ali, ó, sempre tem uma equipe, tá? Na espiritualidade e tem uma equipe na matéria, tá? Tem um dirigente espiritual, tem um dirigente material. Eu sempre me baseava durante muito tempo na dirigente do nosso grupo, era a irmã Maria Clara, que nos auxiliava. Depois o irmão José, que ele era os dirigentes. Então, o que ele fazia? Daí tem um espírito médium que vai se dar comunicação ao espírito sofredor, tá? Aquele, ó, laço fluídico, vocês sabem que aquilo ali é o que une a matéria ao perispírito, ou seja, aquela pessoa está encarnada, aquela é o médium, tá? Psicofonia. A maior parte dos médiuns são psicofônicos, inclusive eu. Tá? Eu e mais outros espíritos, médiuns que tem aqui no centro espírita. Tá? Porque isso aqui, a maior parte dos médiuns, porque para ouvir, né? Para falar. Certo? Meio. Quando a gente está num meio tumultuado, o que a gente faz? Como eu disse, tem um filme, eu não sei se vocês viram o filme Chico Xavier, tá? Chico Xavier mostra uma parte do filme bem interessante, quando o pai dele, tá, foi levar o Chico num prostíbulo para fazer a iniciação dele com uma menina de programa. Tá? Chegou lá e quando ele chegou, ó, Chico, aqui fulaninha era dona lá, a cafetina do lugar lá, vamos. Daí ele falou para ela, daí ele deu uma menina para ele lá, indicou, vamos sair daqui. Daqui um pouco, o que aconteceu? A cafetina e todos os outros meninas estavam rezando o Pai Nosso. Tá? E, peraí, nós estamos num prostíbulo. E daí ele olhou, não tiveram o que fazer, porque todas as meninas estavam de joelhos junto com o Chico, de mãos dadas, rezando o Pai Nosso. Então, o meio influencia, mas se o médium, né, superior, tu pode triunfar da mal em vontade. Pode fazer um e outro. Ou seja, o médium pode fazer, quando ele é bem treinado, bem orientado e bem desenvolvido, ele pode simplesmente filtrar a mensagem da espiritualidade e trazer somente aquilo que é interessante para o estudo e para o trabalho. Porque vocês não imaginam aqui que quinta-feira de noite os espíritos estão falando só aquilo ali que está vindo. Não, aquilo é bem infiltrado. Tá? Bem infiltrado pelos médiuns. E também a espiritualidade, tá, daqui, lá também infiltra o mal médium. Certo? Então, o meio influencia, mas isso delimita bastante o médium em si. Tá?
A gente dá mensagem para todos os tipos de médium, de espírito, menos aquele que não está no nosso alcance. Eu, quando desenvolver minha mediunidade, eu só vou dar mensagem para espírito de luz. Era uma vez lá no outro centro espírita, onde que vem inclusive Paraguaçu, a Candinha, minha esposa e outras, viemos todos de lá. O que acontecia? Ela dizia, não, eu vou para o grupo, só vou dar mensagem para espírito de luz. Não, né? A gente vai servir a espiritualidade. E para isso nós vamos nos melhorar enquanto pessoas. Tá? Para ser bons médiums, ou médiums bons, dentro da característica de cada um. Então, pessoal, eu fiz os dois lados. No início da minha carreira mediúnica, eu era um médico psicofônico franco, ou seja, dava várias mensagens, tá? Uma ou duas, dependendo do que o dirigente dava. Depois eu inverti, eu estava no outro lado, ou seja, eu era dirigente que doutrinava aqueles médicos. Por quê? Eu aprendi a fazer os dois lados. Tanto dar a passagem do espírito, como doutrinar o espírito. Para isso, eu me desenvolvi. Tá? Mas apto tá para vários tipos de trabalho. Por exemplo, aqui, pessoal, o que vocês acham? Nós estamos liberados, vocês estão liberados, né? Para fazer os estágios de caminho de cura, né? Vocês se inscreveram já? Tá, e aí, alguém já fez? Tu já fez? Fez com quem? Qual é a caminho? Qual o dia? Terça de tarde? Felipe? Gordo? É o Felipe? Então, gostou da experiência? É, né? Show. Eu gosto do Filipão. Filipão é gente boa. Tá? Mas vocês vão estar aptos a fazer os estágios também no passe individual, e vão estar no módulo 4 aptos a trabalhar em cabine de poder. Tá? Ou seja, vão ser os 3 tipos de treinamentos que vocês vão ter, o que a gente chama de estágio. Mas isso pode delimitar, de repente, o que vocês querem dentro do sério, além do administrativo. Tá? Tem uma passagem do Pedro que eu amo de paixão, que diz assim: Pedro chegou para Cristo e disse assim, aliás, Cristo chegou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Aí eu, Pedro, todo aquele, sim, mestre, eu te amo muito. Então apacenta minhas ovelhas. Daí daqui a 5 minutos ele fez a mesma pergunta, mas daí o Pedro já, sim, eu falei já, mestre. Então apacenta minhas ovelhas. Ele respondeu e perguntou por 2, 3, 4 vezes para o Pedro, e o Pedro já tinha. O que é apacentar o pessoal? Você sabe o que é apacentar? É acolher, atender, agregar, estar junto, ajudar. Porque um dia vocês foram ovelhas e tinha alguém do administrativo, abraçou, acolheu, orientou, fez por vocês o que vocês são hoje. Vocês não são o resultado de uma pessoa dentro do sério.
Vocês são resultado de toda uma cadeia do sério que começou lá na frente. Tá? Então, pessoal, nunca esqueçam. Se vocês têm disponibilidade, venham trabalhar no administrativo. Porque todos os dias os ovelhas estão chegando e nós precisamos acolher elas. Porque o princípio do Cristo diz assim: ama. Ele pegou os 10 mandamentos, resumiu em 2 mandamentos, que dizia o seguinte: ama teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo, Cátia, como a ti mesmo. Então, quem é o teu próximo? O teu eu do passado. Exatamente. Porque alguém chegou um dia e pegou Cátia Regina. Por favor, é a tua vez de ser atendida agora. Pode entrar para o atendimento. Alguém do administrativo fez isso para ti, não fez? Tu lembra bem da pessoa. Tu nunca vai esquecer dela. Tu quer se tornar inesquecível, Cátia? No coração das pessoas? Quer? Então, apacenta as nossas ovelhas. Porque tu vai ser inesquecível no coração das pessoas, assim como a pessoa que te acolheu é inesquecível no teu coração. Então, pessoal, a aula de hoje, o resumo é o seguinte: ame de todo o teu coração, de todo o teu espírito, aquilo que se chama o eu espírito. Eu, matéria, está de passagem, mas ela serve como instrumento para as minhas lições, os meus aprendizados. Então, apacenta minhas ovelhas, acolhe. Tens oportunidade de vir atender no administrativo, se torne inesquecível para as pessoas. Eu me lembro até hoje da primeira pessoa que me acolheu no centro espírita. Não no sério, porque o sério eu já vim, tá, de outro. Mas eu me lembro da pessoa que marcou meu coração e que eu rendo graças até hoje, se ela estiver na matéria ou se ela estiver na espiritualidade. A ela o meu coração, a ela o meu espírito, a ela a minha gratidão e principalmente é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Ame teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu espírito e a teu próximo, como a ti mesmo. Porque este é o objetivo maior da espiritualidade. Viemos aqui para amar, não para odiar. Porque o ódio nos trouxe aqui, nos mostrou o caminho, mas hoje nós vibramos no amor. Porque alguém transformou o nosso coração através das boas vontades, tirando a nossa má vontade, e se torna inesquecível. Como diria Saint-Exupéry e o Pequeno Príncipe Raposo: se tu marcares um compromisso comigo em tal horário, eu esperarei intensamente, porque tu serás única perante mim e eu perante ti. Por isso, Solange, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas.
e aprende a servir com amor aquele a quem te deu o amor de todo o coração e de todo o teu espírito. Porque todos nós somos um. E um somos todos. Porque todos nós somos filhos do Cristo. Não do Cristo homem, mas do Cristo energia. Porque nós somos governados por uma egrégora maior que se chama Força Criadora. E é baseado nessa lei de amor que eu vou fazer o encerramento da aula de hoje para agradecer a oportunidade que tivemos de vivenciar dentro do nosso amor, do nosso carinho, do nosso afeto, de tudo aquilo que nós compartilhamos hoje. E agradecemos a Ti, querido Pai, por essa oportunidade única em nossos corações. E se Tu me amas, assim como eu Te amo, nós estaremos sempre unidos em um só coração, em uma só energia, porque todos somos um, e um somos todos. Muito obrigado, e damos por encerrada a nossa aula da tarde de hoje. Paz, luz, tranquilidade, energia e afeto a todos nós, nos nossos corações, em nossos entes queridos, de sangue, de espírito, aproximação, ou onde eles quiserem que eles estejam. Muita paz e que assim seja. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todos.